Boa noite a todos que nos acompanham, a você que está nos assistindo na quarta-feira, a você que vai nos assistir depois. Eu quero compartilhar com vocês, refletir com vocês acerca de um texto hoje. E para a gente não perder muito tempo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. A gente vai ler a partir do verso 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. Eu não sei quantos de vocês têm percebido algumas movimentações sociais acontecendo já há um tempo, lutas por igualdades, temas como racismo, como outros tipos de opressão vindo à tona, cada vez mais programas falam sobre isso, cada vez mais pessoas discutem sobre isso. Já há um tempo, as pessoas acreditam que simplesmente pela razão humana, pela confiança na boa vontade de um para com os outros, a gente vai conseguir alcançar uma relativa paz entre as pessoas. E no meio de toda essa ansiedade, no meio de todo esse desejo por alcançar essa paz, alcançar esse estado de paz e de concordância entre as pessoas, a pergunta que a gente pode se fazer é: qual é o papel da igreja no meio disso tudo? Qual é o papel da igreja no meio de toda essa cisão social que a gente vive? Qual é o papel da igreja quando assuntos delicados como o racismo, como alguns tipos de preconceito vêm à tona? O que nós como igreja temos a dizer? Será que nós temos alguma coisa a dizer? E parte da palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje visa responder esses questionamentos. Qual é então, o que tem a igreja que ver com tudo isso que a gente está vendo nos nossos dias? Vamos para o texto. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 11. Diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, eu queria que você guardasse essa expressão, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Que o Senhor nos ilumine o nosso coração para que a gente receba a palavra dEle. Talvez você nunca tenha ouvido, mas eu acredito que a maioria das pessoas já ouviram falar sobre um movimento que já tem alguns anos que ele aconteceu, que foi a Revolução Francesa,
com todo o seu desdobramento histórico, uma mudança de pensamento, marca uma mudança de pensamento na nossa era. E a partir, um dos efeitos desse evento histórico foi o aumento dos homens em relação a si próprio. A ideia de que os homens são autônomos e que eles podem confiar apenas no seu intelecto, apenas na sua capacidade de entender o mundo, e que isso basta. Eles não precisam de uma ordem, não precisariam de uma ordem superior que desse sentido à vida. A vida é essa que nós temos, é a vida terrena, e a partir desses ideais, então, a gente começa uma corrida por uma tentativa de estabelecimento de paz, de harmonia entre as pessoas, de harmonia entre os homens. E passado alguns anos dessa expectativa moderna de que a humanidade daria as mãos e então, a partir da razão, a partir do intelecto, a partir de uma boa vontade, eles criariam um mundo diferente até então, ela se frustra quando a gente chega nas duas grandes guerras que o mundo presenciou, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ali parece que o ser humano ele deixa claro que algo ainda não está bem. Ali parece que essa esperança na mentalidade humana, na capacidade do homem de gerar entendimento e paz entre os próprios homens, falha e alcança ali um golpe duro nesse pensamento. Mas o que isso tem a ver com a carta de Efésios, com o texto que a gente leu? Ora, Paulo está escrevendo uma carta, são pouquíssimas as vezes, talvez essa e mais uma ou duas cartas, são aquelas que Paulo escreve, não para corrigir um erro numa igreja, como no caso de Corinto, ou para dar ordens claras sobre a igreja, como no caso de Timóteo, como no caso da carta a Tito. O que Paulo está fazendo aqui é um tratado sobre a igreja. Paulo ele não está corrigindo nenhuma heresia, Paulo ele não está corrigindo nenhum erro que estava presente na igreja. Mas Paulo, enquanto escreve aos Efésios, melhor dizendo, ele está prisioneiro. Ele está na prisão, ele está escrevendo da prisão. E da prisão ele começa a refletir sobre a natureza da igreja. Se você começar a pular e voltar um capítulo, você vai perceber que no capítulo 1 da carta aos Efésios, Paulo ele fundamenta todo o argumento dele na obra da Trindade. Paulo ele vai começar bem dizendo o Pai, o Filho e o Espírito, porque ele entende pelo Senhor, pela própria ação do Espírito Santo na mente de Paulo, de que tudo o que ele vai falar daqui em diante só pode ser dito graças à obra criadora e redentora de Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Então, no capítulo 1, ele começa dando graças ao Senhor, porque ele redimiu pecadores, porque desde antes da fundação do mundo, ele começou a trabalhar em prol do que, no tempo presente, Paulo chama de igreja. Ele encerra o primeiro capítulo com uma oração e entra no segundo capítulo, que é onde nós estamos. Na primeira metade do capítulo, o que Paulo está lembrando àquelas pessoas é que a ação de Deus para salvá-las não foi uma resposta de algo que nós fizemos, mas é algo que independe de nós. Paulo vai dizer que nós não somos salvos por conta das nossas obras ou por algo que nós damos a Deus. Mas pela graça de Deus nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, nós estávamos mortos. Paulo deixa isso muito bem claro. E aí ele chega no versículo 11 do capítulo 2, que é onde a gente começou a nossa leitura. E ele começa o versículo 11 com um portanto. E esse portanto é referente a tudo que ele disse no começo do capítulo 2, explicando que nós não somos salvos pelas nossas obras, de que não há nada que nós podemos nos orgulhar quando nós olhamos para a nossa condição de salvos, de incluídos no povo de Deus. E aí eles dizem, olha, trocando em miúdos, vendo que nada vem de nós, então lembrem-se. E Paulo está escrevendo para uma igreja que provavelmente era de sua maioria gentílica, gente que não era judeu de nascimento, gente que não era puro sangue, se é que eu posso dizer assim.
E ele está dizendo, olha, lembrem-se, vocês estavam longe. E aí, ainda que a gente gaste um tempinho, é bom que a gente lembre toda a trajetória bíblica para a gente entender o que Paulo está falando. Quando Deus escolhe Israel lá atrás, quando Ele promete a Abraão uma descendência, e quando Ele se apresenta para Moisés no Egito, dizendo que o povo de Israel seria o seu povo particular, Ele sela uma aliança com o povo, e a partir de então, a nação de Israel é a nação sacerdotal entre outras nações. A ideia de Deus é que Israel refletisse a glória de Deus para as outras nações. Mas o que a gente sabe é que no decorrer da história bíblica, Israel se fecha a ponto de se achar melhor do que as outras nações por algum mérito próprio. É verdade que as alianças, o pacto, a promessa messiânica está com a nação de Israel. É verdade que foi com os judeus que Deus fez um pacto, uma aliança. É verdade que foi a um judeu que Deus prometeu que do seu trono sairia o Salvador e que não faltaria descendência para ele, que foi Davi. Mas aí então, a promessa de Deus, já no Antigo Testamento, começa a se abrir e a gente vê promessas de Deus dizendo, olha, o meu poder não se resume a Israel. Eu tenho povo fora da nação. E quando o grande rei, quando o Messias chegar, ele vai ajuntar gente de toda raça, tribo, língua e nação, como sempre foi o plano de Deus. Então nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, e hoje a gente ainda está perto de um evento muito importante no calendário cristão, talvez o evento mais importante do calendário cristão, que é a Sexta-feira Santa, o sábado e o domingo da ressurreição. Os 3 dias que selam a vitória de Cristo, o cumprimento das promessas que lá atrás no Antigo Testamento Deus fez ao seu povo e que se cumprem em Cristo. Porque na cruz Cristo ele não só perdoou os nossos pecados, mas ele cumpriu todas as promessas referentes a ele, que foram proclamadas há anos atrás. Então a gente chega no Novo Testamento, onde pessoas que antes não eram contempladas pela promessa começam a ouvir a mensagem do Evangelho. Pessoas que eram rejeitadas pela elite judaica da época, pelos fariseus, pelos saduceus, pessoas como samaritanos. Nós vamos ver Jesus conversando com uma mulher samaritana, nós vamos ver Jesus tocando em pessoas que são cerimonialmente impuras para os judeus, nós vamos ver Jesus entrando e ceando na casa de homens pecadores, de publicanos, de ladrões e prostitutas, como as pessoas eram chamadas na época. E aí então, no texto que a gente leu, Paulo está lembrando a essas pessoas que não nasceram em berço judeu, que não nasceram na aliança naturalmente, que por conta da obra de Cristo, eles foram inseridos em algo muito maior do que eles podiam imaginar. Por conta da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez na cruz, judeus e gentios agora poderiam conviver. E não só isso, gente. A gente acha que hoje a gente vive tensões raciais muito fortes, mas isso é verdade desde que o mundo é mundo. Desde que Adão pecou e os homens se alienaram de Deus, e se alienaram do seu próximo, e se alienaram de si mesmo, tensões já são vividas, povos já guerreiam contra povos, nações contra nações. E o que Paulo está dizendo aqui é que um judeu agora olha para um samaritano que era chamado de cachorro. Não sei se vocês vão lembrar, em alguns casos no Novo Testamento a gente vê os judeus tratando os samaritanos dessa forma, como cães. Por quê? Porque era uma raça mestiça, porque eles não eram circuncidados, porque eles não tinham a aliança. Mas o que Paulo está se gloriando é de que através da ação que nós celebramos há dias atrás, que foi Cristo ter subido na cruz e morrido em favor da humanidade, agora já não existe separação étnica, porque aqueles que estão em Cristo são iguais. Não pense você que
a tensão étnica entre judeus e samaritanos, judeus e não judeus, porque quando você lê gentios na Bíblia, não está falando de um povo só, está falando de toda uma gama de povos que não são o povo judeu. É como falar de um norte-coreano e um americano hoje. É como falar de um chinês e a gente está vendo toda essa tensão de povos com os povos asiáticos por conta da pandemia, por conta da origem do vírus que está assolando o mundo há mais de um ano. A gente está vendo a reação de pessoas contra asiáticos e asiáticos vindo a público dizerem, por favor, parem com isso, porque nós não temos culpa. Não pensem vocês que a tensão que nós estamos lendo aqui em Efésios é menor do que essa. E aí, o ponto em que a mensagem que Paulo está refletindo sobre a igreja começa a fazer sentido e precisa fazer sentido nos dias que nós estamos vivendo. Porque nós não podemos nos alienar de temas como esse, do preconceito com o povo asiático, porque o povo asiático, saiu do povo asiático o vírus que tem assolado o mundo. Nós não podemos nos alienar das investidas racistas que nós vemos aqui e lá. Só que o grande problema de tudo isso é que parece que a igreja esqueceu quem ela é e para dialogar com a sociedade sobre esses pontos, ela começou a tomar a linguagem do mundo para fazer isso. Eu não estou dizendo que a gente não pode dialogar com filosofias, com correntes de pensamento, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a igreja ela não precisa ser enganjada socialmente para ser revolucionária. A igreja precisa ser fiel. Se a igreja for fiel ao propósito de origem dela, ela é revolucionária por si. Sabe por quê? Porque em qual outro lugar nós temos a união de povos tão diferentes coabitando em harmonia? Em qual outro lugar, em qual outra sociedade, em qual região nós temos pessoas diferentes se chamando de irmãos? E é por isso que Paulo gasta uma carta para falar sobre a magnitude da igreja. Porque a igreja é o instrumento de Deus na história. Nós ouvimos sobre o reino de Deus, nós sabemos que o reino de Deus já está andando, já está correndo na história. E o agente do reino de Deus na história se chama igreja. E a igreja é composta de pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. E sabe o que é mais interessante? Quando nós entramos na igreja, quando nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, Cristo não anula a nossa personalidade. Nós não nos tornamos pessoas domesticadas ou pessoas sem personalidade. Nós não abrimos mão de ser quem nós somos. É claro que no processo de santificação, nós vamos sendo moldados à imagem de Cristo e aquilo que precisa sair da nossa vida acaba saindo pela ação do Espírito Santo. Mas quem nós somos, o jeito que nós somos, o jeito que Deus nos criou, isso não muda. E é interessante a gente pensar sobre a igreja, a gente pensar na igreja como esse lugar de união, porque ao entrarmos na igreja, além da gente não perder a nossa personalidade, não é simplesmente fechar os olhos para as nossas diferenças. A proposta da igreja, a proposta do povo de Cristo, não é juntar dois povos em um mesmo lugar, mas dois povos que não se falam. Pelo contrário, em Cristo, povos que antes eram inimigos, agora se chamam de irmãos. Povos que antes se odiavam, agora olham um para o outro e se doam um pelo outro. E é aí que a gente começa a entender que a igreja não precisa de muita coisa para ser revolucionária, ou para ser, por mais que eu odeie essa palavra quando o assunto é colocá-la junto com a igreja não precisa se esforçar para ser relevante, porque se ela voltar ao propósito original do qual ela foi criada, ela já é relevante em si. Eu não precisaria levantar placas contra o racismo, sendo cristão, se as pessoas puderem olhar para os bancos da igreja e verem negros e brancos convivendo como irmãos.
Eu não preciso gritar fogo nos racistas, porque eu olho para a igreja e vejo pessoas que antes eram racistas e agora receberam um novo coração, e elas não só convivem com pessoas negras, mas elas amam e seriam capazes de dar as suas vidas por essas pessoas. Eu não preciso abraçar identidade política X ou Y para alimentar o meu irmão que passa fome. Eu não preciso abraçar teoria política ou econômica X ou Y para, se eu ver o meu irmão na mesma igreja que eu, passando por necessidade, eu entender que eu preciso cuidar dele como eu cuidaria de mim, porque ele é um comigo. Entende como a gente não precisa usar a linguagem externa para resolver os problemas que o mundo está passando? O mundo se pergunta como é que a gente vai criar a democracia perfeita, como a gente vai criar a aldeia perfeita, a vila perfeita, onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo é igual. Meu irmão, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque Deus não criou robôs, Ele não criou seres humanos em série. Se você colocar 10 pessoas diferentes no mesmo lugar, você vai ver 10 pessoas diferentes em vários sentidos. Nem o próprio Deus é um só, Ele é 3 em 1. Há diversidade em Deus, porque seria diferente com a criação dEle. E a igreja precisa ser o lugar onde as diferenças habitam juntas e elas se completam. A igreja precisa ser o lugar onde Paulo está dizendo aqui, olha, vocês agora não são mais inimigos, não há inimizade entre vocês, pelo contrário, agora há paz. E há paz entre vocês, porque vocês, os 2 povos inimigos, estão em Cristo. E essa é a diferença. Toda tentativa de criar união e unidade de verdade, alheia ao sacrifício de Cristo, a união das pessoas com Cristo, tem a tendência de dar errado. Quantas experiências totalitárias a gente já viu na história, de governantes com poder na mão, querendo forçar a população a pensar do mesmo jeito, a se vestir do mesmo jeito, a agir do mesmo jeito, e tudo descambou para um regime totalitário, um regime sanguinário. A contraproposta disso não é nenhuma revolução, a contraproposta disso é o Evangelho de Cristo, é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é nela onde homens e mulheres andam juntos, sem que eu me preocupe que o homem ache que a mulher é menor do que ele. Toda tentativa de convencer a um homem a não ser o que chamam de machista, de bruto, de bronco, na igreja se desfaz, sabe por quê? Porque quando o homem recebe o coração de Cristo, é na própria carta aos Efésios, que ele é ordenado a amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. É na própria carta aos Efésios que ele é ordenado a pastorear a sua casa, a amar os seus, a se sacrificar como Cristo se sacrificou. Quando a gente olha para o modelo de feminilidade bíblica e de masculinidade bíblica, a gente tem a resolução dessa tensão que parece que não tem fim na nossa sociedade. Porque homens e mulheres se olham como iguais em Cristo. Homens e mulheres perdoados, incluídos no pacto da graça pelo sacrifício de Cristo. Eles não são melhores nem piores, eles são iguais. A minha tentativa, é claro que a gente não tem tempo para destrinchar todas as tensões sociais que a gente está vivendo hoje em dia, mas a minha tentativa aqui hoje é de fazer você imaginar, é de fazer você pensar, Cristo subiu numa cruz, morreu, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou, para que homens e mulheres pudessem ser salvos. E Ele chamou pessoas de toda tribo, raça, língua e nação. Como diz lá em Oséias, aquilo que era não povo, Ele chama de povo agora.
todas as nações do mundo passarão, todas as irmandades do mundo passarão, todas as tensões do mundo passarão, mas a igreja do Senhor, ela estará na eternidade com Cristo. O que a gente precisa lembrar é que se a igreja for fiel àquilo que Deus a chamou para ser, nós teremos um modelo do que é de fato uma sociedade sadia, saudável e justa. Porque as bases do reino de Deus é justiça e igualdade, são justiça e igualdade. Paulo vai dizer aqui, no versículo 17, e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e também vocês que estavam perto. Ele está falando de judeus e gentios. A promessa estava com os judeus, Cristo veio para eles. E eles estavam perto. Os gentios estavam separados, estavam longe, alheios de Deus. Mas Cristo veio para eles também e os aproximou. Porque por meio dele, de Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Nada se compara à igreja de Cristo, meu irmão. Nada se compara ao corpo de Cristo. Porque nenhuma política, porque nenhum esforço humano seria capaz de transformar o interior do ser humano. O homem por si mesmo, por mais que ele acredite nisso, por mais que ele acredite que por meio de uma série de autodisciplina, por uma série de condutas e de respeito a regras e a éticas e morais, o problema do homem não é simplesmente moral, o problema do homem é ontológico, é no ser, é no interior, é no coração. E o único lugar onde pessoas com coração transformado se reúnem é o corpo de Cristo. O chamado que nós temos que ouvir não é o chamado da sociedade. O chamado que nós temos que ouvir não é o chamado daqueles que querem aparelhar a igreja, a fim de angariar status, votos, eleição e seja lá o que for. O chamado que nós precisamos ouvir é o chamado de Cristo, que é o cabeça, e nós somos o corpo. Enquanto a igreja não parar para pensar, e a igreja aqui eu não estou dizendo simplesmente da Igreja Batista Central de Petrópolis. Eu estou dizendo da igreja como corpo de Cristo. Não sei se você já parou para pensar que hoje, quando nós nos reunimos aos domingos para cantar, ouvir a palavra do Senhor, orar, estar junto com os nossos irmãos, nós estamos fazendo algo que durante 2000 anos de história as pessoas fazem. Pessoas já fizeram isso em sepulcros escondidos de perseguição. Pessoas já fizeram isso em campos de concentração. Pessoas já foram mortas porque se reuniram para adorar ao Senhor num domingo. E nós temos o privilégio de fazer parte dessa grande nuvem de testemunhas. Há 2000 anos, pessoas de todos os cantos do planeta estão sendo chamadas, convocadas a reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador. E é essa igreja que, quando a trombeta soar, vai ouvir: vinde benditos do meu Pai. Então a gente vai entrar pelas portas da eternidade. E nós vamos passar a eternidade com Cristo. Meu irmão, e aqui vai um alerta para você. Se você tem gastado o seu tempo pensando mais em como ser político do que como ser igreja, reveja os seus pensamentos. Se a tua preocupação hoje é como você pode parecer mais fiel à sua ideologia política ou aquilo que você defende economicamente, socialmente, se isso toma mais tempo seu
do que o que você é como cristão e como você luta como cristão, talvez seja a hora de você rever os seus pensamentos, as suas atitudes. Eu não preciso ser um ativista para saber que a violência contra a mulher é um absurdo. Eu não preciso ser um ativista para saber que a violência contra os negros, contra os asiáticos, contra quem quer que seja, é um absurdo. Eu só preciso ser cristão. Porque na base do meu cristianismo está o fato de que todos nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. E todos nós carregamos a imagem e semelhança do nosso Criador. Então não é admissível que eu, como cristão, veja alguém destratando o seu semelhante, alienando o seu semelhante de alguma coisa que é necessário para que ela viva, para que ela exista, para que ela chegue até Cristo, e eu não faça nada. Foi esse senso que levou protestantes a criarem universidades, hospitais, orfanatos. Foi esse senso de proteção, foi esse senso de serviço, foi entender quem nós somos como igreja, que durante a história, se você for estudar o que saiu da Reforma Protestante, não só da Reforma Protestante, mas das ações cristãs na história, você vai ver muita casa, Santa Casa de Misericórdia. Sabe a Universidade de Harvard, que hoje forma pessoas que negam a existência de Deus? Pois bem, puritanos fundaram aquela universidade. Cambridge, Yale e tantas outras faculdades que são famosas, que eu, digo por mim, eu gostaria de pisar e estudar em uma dessas. Imagina você estudar em Yale sabendo que Jonathan Edwards foi o grande idealizador daquela faculdade. Nós não precisamos tentar ser revolucionários, nós só precisamos ser cristãos. Ser cristão já é revolucionário por si só, meu irmão. É um chamado a amar quem não te ama, às vezes. É um chamado a amar quem pensa diferente de você. É um chamado a sentar no banco com pessoas que precisam de você e reconhecer que você também precisa delas. No capítulo 3, um pouquinho mais à frente, Paulo vai dizer que capítulo 3, no verso 10, e aqui é o caminho para o final. Capítulo 3 de Efésios, a partir do verso 10. Paulo está orando e Paulo está falando sobre o chamado dele a ir aos gentios. E no versículo 10 ele diz assim: e isso para que agora, pela igreja, veja bem, olha o que Paulo vai dizer. E isso para que agora, pela igreja, não é pelo partido político, não é pelo militante, não é por ninguém, é pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Paulo está dizendo, meus irmãos, que quando Deus apresenta o que ele quer dizer com a sua multiforme graça e sabedoria, Deus não mostra a maior potência econômica do mundo, Deus não mostra uma mansão com pessoas ricas e milionárias, Deus também não mostra as pessoas coitadinhas não. A sabedoria de Deus está exposta, cristalizada na igreja, que é o corpo de Cristo. Porque ali a obra de Deus é percebida. Ali o reino de Deus é vivido. Ali nós começamos a antecipar o que será a eternidade. Esse é o chamado da igreja. Viver hoje como nós sabemos que vamos viver na eternidade. Agir hoje como nós sabemos que vamos agir na eternidade. O meu convite a você, como eu disse, a gente poderia ter aí 2, 3, 4 mensagens destrinchando
essa relevância que a igreja tem quando ela assume aquilo que ela realmente foi chamada para ser. Isso é o meu cronômetro avisando que eu acabei o tempo. Deixa eu silenciar ele aqui. Pronto. Nós não precisamos, meu irmão, de maneira nenhuma, nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Porque como o próprio apóstolo Paulo diz, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. É através dele que o reino avança. É através dele que pessoas são transformadas. É através dele, e só dele, que o nome de Cristo é exaltado entre todas as nações. Não faça com que o sacrifício de Cristo tenha sido em vão. Não despreze a comunhão dos santos. Não despreze o fato de você ser igreja. Não ache que você precisa ser membro de uma igreja e alguma coisa. Basta que você seja um cristão. Basta que você se envolva com a sua igreja. Seja você membro da Igreja Batista Central que está me ouvindo. Seja você membro de outra igreja que está me ouvindo. Basta que você se envolva com as pessoas. Basta que você se doe a ponto de tirar de você para dar para o outro. Quando o mundo começar a enxergar isso na igreja, quando o mundo não enxergar mais a igreja como um projeto de dominação, de conquista, de jogo de poder, disso ou daquilo, quando o que ficar mais evidente no corpo de Cristo for o amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, talvez as pessoas entendam o que nós precisamos para solucionar as nossas tensões hoje. Que o Senhor te faça refletir, que o Senhor te faça pensar, que o Senhor abra os seus olhos, para que você não se iluda com as propostas revolucionárias da nossa era. Que você não se iluda achando que você tem que pegar em armas ou qualquer coisa do tipo. Seja você um seguidor de Cristo. Isso basta. Queria orar com você. Te convidar aí na sua casa, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Pai Todo-Poderoso, Tu que antes da fundação do mundo chamou para si pessoas. Senhor, Tu que antes da fundação do mundo, como o apóstolo Paulo vai dizer, idealizou a Tua igreja. E através do Teu povo, durante toda a história da humanidade, o Senhor tem mostrado o Teu poder e a Tua graça. Nos dá, Senhor, nos dá uma mente que reconhece a riqueza da Tua glória. Nos dá uma mente que reconhece a grandeza que é fazer parte do corpo de Cristo. Deus, que a Tua igreja não acredite na mentira que para ser igreja basta eu frequentar um lugar domingo durante 2 horas, ouvir, cantar e voltar para casa. Deus, que hoje, no ano de 2021, no meio de toda essa loucura que a gente está vivendo, a Tua igreja brilhe como um sinal de luz no meio de toda essa escuridão, de trevas. Que o amor do Senhor, vivido, partido entre a Tua igreja, seja sinal, Senhor, daquilo que virá na eternidade. Nós acabamos de celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Nós acabamos de reviver a tensão da sexta-feira, dos céus se escurecendo, de tudo se tornando cinza e Cristo entregando o seu Espírito. Nós acabamos de reviver a tensão do sábado, de Cristo morto, e agora o que vai acontecer? Mas nós acabamos de reviver e relembrar também que o domingo chegou, a sepultura já estava vazia, que Ele ressuscitou, e com Ele ressuscitaram todos aqueles que Ele chamou para si, no passado, no presente e no futuro. Todos nós, como um só corpo, como uma só carne, estamos nele. Senhor, que a Tua igreja tome consciência disso, o que é ser corpo de Cristo.
Ajuda-nos a amar os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a nos doarmos uns pelos outros. Para que o mundo creia, Pai, que o Senhor nos enviou. Como o próprio Jesus ora. Que amemos, que eles amem, que eles se amem, para que o mundo creia que o Pai os enviou. Deus, que essa seja a nossa mensagem nos dias de tanta rebelião, de tanta guerra, de tanta hostilidade. Que a tua igreja, assim como o seu Senhor, saiba sofrer em amor, para que as pessoas conheçam o verdadeiro amor. Ainda que isso custe a nossa outra face, ainda que isso custe a nossa dignidade, ainda que isso custe a nossa vida. Que o Senhor nos inspire a dar a nossa vida, para que outros vejam o Senhor em nós. Essa é a oração que eu faço a Ti, no nome santo de Cristo. Amém e amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que nessa noite você reflita sobre esse começo de reflexão, que esse seja um pontapé inicial, que nas suas conversas, na sua roda de amigos, você pare para pensar nisso. O que de fato é ser cristão hoje? Como eu posso ser
relevante hoje como cristão. E que o Senhor te abençoe, te dê um restante de semana abençoado. E se você puder, não se exclua da comunhão. Domingo nós estaremos reunidos aqui na igreja. Se você pode, saia da sua casa, venha à igreja, encontre os seus irmãos, e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, te dê uma noite tranquila e que Ele te faça entender tudo isso. Amém? Fique com Deus. Vamos louvar ao Senhor, erguemos o seu santo nome, pois Ele é digno de ser adorado em toda a terra. Vamos louvar ao Senhor, povos, raças, tribos e nações, vamos nos abrigar em nossa tenda. Ele mandou, Ele mandou, Ele mandou, e eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou obedecer. Ele mandou, Ele mandou, Ele mandou, e eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou obedecer. Vou alargar minha tenda